aí, galera, aqui é Raíssa Costa, professora de Biologia da nossa plataforma. Estamos aqui hoje para mais uma aula das nossas atividades curriculares complementares e hoje a nossa aula é sobre alguns processos, metabólicos, processos que envolvem biologia, envolvem um pouquinho de química também, É um conteúdo ali que os alunos às vezes, costumam se assustar, mas fica comigo até o final que você vai com certeza aí tirar todas as suas dúvidas sobre esse conteúdo. Convido você, além de ficar aí até o final, de também fazer as anotações, necessárias para que a gente consiga depois, lá no final, responder algumas questõezinhas sobre esse conteúdo, tá certo? Esse conteúdo de hoje, gente, ele fala sobre processos anaeróbicos e processos aeróbicos. O processo anaeróbico é aquele processo que não precisa de oxigênio. O processo aeróbico, então, é o processo que vai demandar oxigênio. Isso significa que para que você consiga produzir energia, a gente pode, utilizar duas vias. A via com oxigênio, que é a mais prevalente para a gente, ou a via sem oxigênio, tá certo? Vamos aqui começar. Esse processo a gente denomina de respiração celular. Isso é muito importante, a gente ressaltar para que você não confunda com a respiração pulmonar. A respiração pulmonar é aquela, em qual você inspira, expira, todo o processo aí normal. Na respiração celular é quando você forma aí energia para gastar. Então, a gente começa entendendo que é um processo químico e biológico feito para que a célula produza a sua energia. E aí eu te pergunto, para que você tenha energia no seu dia a dia, o que você faz aí? Você come, com certeza. Toma aí aquele café da manhã, aquele almoço, aquele lanche, o jantar, para que você consiga ter energia para gastar no seu dia a dia, certo? E aí, basicamente, a gente se alimenta do que é macro, a gente come o que é muito, o que é grande, e aí depois a gente precisa diminuir esse alimento. Quando você mastiga, por exemplo, você está fazendo isso, diminuindo, a porção desse alimento. Quando passa pelo teu estômago, que gera uma acidez, você também está quebrando, esse alimento. Chega no intestino, você ainda consegue digerir mais um pouco. Então, basicamente, a gente está pegando algo que é grande e transformando em algo cada vez menor, até que a gente consiga formar energia a partir desse nutriente. Então, aquele carboidrato que você consumiu, por exemplo, a gente vai transformar ele numa glicose, que é um açúcar bem pequenininho, tá certo? E aí depois a gente pega esse açúcar menor e faz, ali a nossa energia a partir dele, tá certo? Então, transformando o que é macro no que é micro, tá? Bora lá, gente. Essa transformação é através de uma quebra ou oxidação. Aqui tá pra gente, aí na imagem que você consegue ver, a fórmula dessa respiração celular. Não se assusta, tá? Que a gente vai ver tudo direitinho. Então perceba que de um lado a gente tem a glicose, que está representada como C6H12O6, tá certo? E aí você vê que é a glicose. Depois da glicose a gente tem o oxigênio, ou seja, para fazer ali a nossa energia, a partir da respiração celular, você precisa de glicose, ou seja, você precisa comer e você precisa, respirar, tá certo? Fazendo então esses dois processos, a gente consegue lá na frente gerar a nossa energia, tá? Só que a gente também consegue gerar outros dois produtos, que é o CO2, que significa ali pra gente o dióxido de carbono, tá? E também a água, tá certo? A gente vai falar um pouquinho mais sobre, esses compostos. A gente também entende que essa formação da energia, a partir da quebra, da glicose, nós chamamos isso também de oxidação, tá? E existe aqui na biologia algumas moléculas que a gente vai chamar de NAD e FAD, tá? O NAD e o FAD, eles servem ali para carregar os elétrons e os hidrogênios que vão sair durante esse processo de quebra, tá certo? Então, toda vez que eu falar para você que uma molécula está sendo quebrada, oxidada, ela pode liberar um hidrogênio, ela pode liberar um elétron. E esses componentes vão ficar por ali? Não. Vai vir um NAD ou um FAD para buscar, tá certo? Bora lá continuar.
Aqui também eu vim mostrar para vocês, né, isso tudo que a gente chama de energia, né, na biologia, você tem que fazer energia, você precisa de energia, você vai ali, né, ter energia. Na verdade, na biologia, a gente chama isso de ATP, tá certo? Então, ATP significa pra gente adenosina trifosfato. O que significa, né, de fato isso? É a nossa molécula energética. Então, quando você está com muita energia no seu dia a dia, é porque você conseguiu produzir várias e várias dessa molécula, que fica ali guardadinha também, estocada, né, para quando você precisa. Mas se, por exemplo, acabou o alimento no teu corpo, não tem mais nutriente, não tem mais como formar energia, quer dizer que você não tem ATP, você não tem condições de formar mais moléculas dessa, tá certo? Então, toda vez que a gente falar energia, você aí pensa, né, converte essa palavra em ATP, ou o inverso também, tá certo? Bora lá. A primeira fase da respiração celular a gente chama de glicólise, tá? E aí, gente, como a gente tem vários processos químicos envolvidos, né, nesse conteúdo, a gente vai ressaltar aqui o que é mais importante para vocês dentro, né, ali de todas essas etapas. A glicólise, né, por si só, é um processo aí que demanda pelo menos umas 8 ou 10 etapas e a gente, né, a nível de ensino médio, a gente aborda ali o que é principal, tá certo? Então, bora lá entender que lise significa quebra, tá? Então, glicólise é o quê? A quebra da molécula de glicose. Aquele açúcar que você comeu, né, naquele arroz, no macarrão, né, no que você consumiu ali no seu dia a dia, você vai pegar aquele açúcar e vai começar a quebrar ele, tá certo? Como que isso vai ocorrer? Essa glicose, lembra que ela tem 6 carbonos, né? O que a gente precisa fazer com ela? A gente precisa separar esses carbonos. Então, a gente vai transformar essa molécula de 6 em 2 moléculas de 3 carbonos. E aí eu te pergunto, nós perdemos a quantidade de carbono, no fim das contas? Não, eu tinha antes uma molécula de 6 e agora eu tenho 2 de 3. Se a gente não perdeu carbono, qual foi o sentido, né, de fazer então esse processo? O sentido é que agora a gente tem 2 moléculas pequenas, cada uma com 3 carbonos, tá certo? Durante essa quebra, né, essa mudança, a gente acaba liberando hidrogênios, liberando elétrons, certo? E aí lembra que eu falei para vocês que toda vez que houver essa liberação, a gente vai ter um NAD ou um FAD para carregar, tá certo? Outra coisa também é que durante esse processo, a gente também acaba produzindo 2 moléculas de ATP, 2 moléculas energéticas. E, gente, produzir 2 moléculas apenas não é o suficiente para você fazer essas atividades. E eu não estou falando nem de você ir correr uma maratona, eu estou dizendo do teu corpo funcionar, o teu rim funcionar, o teu pulmão funcionar, o teu coração funcionar. Com 2 moléculas de energia, gente, não tem como. A gente precisa de muito mais do que isso. Por isso mesmo, né, que a gente não pode passar muito tempo aí sem se alimentar. Senão você não vai conseguir ter energia para nada. Percebe que quando você tá com fome ali, muitas das vezes, né, a gente quer deitar, repousar, porque o corpo quer poupar energia, né, para fazer essas atividades vitais. Então, é super importante ter essa reserva aí de energia pra gente, tá? Bora lá. Primeiro processo, então, a gente pegou essa glicose e quebrou ela em 2 partes, tá? No segundo processo, gente, que vocês vão observar aqui, a gente vai chamar ele de ciclo de Krebs, tá? Anota aí, tá aí no nosso, na nossa imagem, ciclo de Krebs, tá? O que acontece nesse ciclo de Krebs? É nessa etapa que a gente vai terminar de quebrar essa glicose, tá? Então percebam, né, que o término da quebra dessa glicose envolve mais vários outros processos químicos, como por exemplo a saída de CO2. Quando eu tenho a saída de CO2, gente, como que é, né, ali formada essa molécula? Eu tenho carbono e 2 oxigênios. Então, na saída do CO2, acaba se liberando, né, ali um carbono, certo? E durante, né, todas as etapas do ciclo de Krebs, a gente tem várias eliminações de CO2 até separar a molécula inteira da glicose, tá certo? Durante o ciclo de Krebs também, a gente vai ter a atuação de uma enzima
que eu queria muito que você tivesse atenção a essa enzima, porque ela é recorrente aí, né, nas nossas questões, nos nossos vestibulares, que é a coenzima A, tá certo? Coenzima A é uma enzima que vai auxiliar a acelerar todo esse processo, tá bom? E a molécula formada, ela vai se chamar, então, acetil-CoA, tá? Acetil, então, é essa molécula associada à enzima, tá bom? Depois a gente tem todo um ciclo, né, que você está observando, onde existem vários compostos que são transformados e formados, né, durante aí essas etapas. Como eu falei para vocês, né, em relação à glicólise, ao ciclo de Krebs também, né? Existem aí pelo menos umas 8 etapas, que são etapas químicas, né? De transformação, de rearranjo, né? Ali dessas moléculas. E basicamente a gente precisa entender o que acontece de principal no ciclo de Krebs. Você vai anotar que é o final da quebra da glicose, tá? E no final da quebra da glicose, o que vai ter ocorrido? A gente vai ter liberado todos os carbonos, tá? A gente vai ter liberado hidrogênio, elétrons, e nessa liberação de hidrogênios e elétrons, a gente vai ter então o NAD e o FAD para carregar. Durante esse processo também, a gente acaba formando mais 2 moléculas de energia, que, como eu falei para vocês, não é o suficiente para que você faça aí todas as suas atividades vitais, tá certo? Então, a gente chega na última etapa, que é a etapa da cadeia respiratória, tá? Essa etapa, gente, é a principal, que realmente, né, a gente tem que ter mais atenção. Se você percebeu, né, até agora eu falei para vocês que a gente formou 2 moléculas de energia na glicólise e 2 moléculas de energia no ciclo de Krebs. Ou seja, até agora, né, para uma glicose, você produziu 4 ATPs. Isso é pouco, gente, isso é pouquíssimo. A gente precisa de muito mais do que isso. E onde eu vou conseguir produzir mais energia? Justamente nessa etapa, que é a cadeia respiratória, tá? Na cadeia respiratória, que vai estar ocorrendo numa organela, que a gente vai chamar de mitocôndria, tá? A gente vai ter a maior formação de ATP. Basicamente, gente, é numa membrana na mitocôndria onde vai ocorrer esse processo. É nessa etapa que vão chegar ali os hidrogênios, vão chegar ali os elétrons e a gente vai conseguir formar mais moléculas de ATP. Basicamente, gente, aí mais de 20 moléculas durante todo esse processo. Ou seja, a gente realmente consegue ter uma maior quantidade, né, aí nessa etapa, tá certo? Outra coisa muito importante é que é nessa etapa também que a gente vai utilizar o oxigênio. Lembra que lá no começo eu falei para você o seguinte, que para formar energia você precisava comer e respirar, né? Então, o alimento, a gente já está falando, né, da glicose, do açúcar desde o começo. E o oxigênio, que hora que ele entra? Ele entra agora, nesse processo, tá? Onde você vai observar que esse oxigênio, ele chega justamente, né, para tirar ali os últimos elétrons da nossa cadeia respiratória. E aí, isso sempre aparece nas nossas questões. Anota aí com muita calma e paciência. O oxigênio, ele é o aceptor, né, final de elétrons. Ele é o último que pode receber elétrons durante todo esse processo. Quem podia receber elétrons, né, ali no meio do processo, de maneira intermediária? NAD e FAD. Mas o último que pode, a última molécula que pode pegar os elétrons é o oxigênio, tá? Então, por isso que ele é chamado de aceptor final, tá certo? Anota isso, não esquece, tá? Outra coisa também que a gente falou é que como produto, além de ATP e CO2, a gente também tinha água, né? ATP e CO2, você observou que a gente já falou, né, durante aqui os nossos processos, mas a água, a gente só vai ver ela agora também. Então, a água, ela é formada justamente, né, quando ali o oxigênio pega esses elétrons. Se eu tenho oxigênio, elétron e hidrogênio, o que eu formei, gente? Formei H2O, né? Então, formei moléculas de água, tá certo? Para além disso, né, também é importante a gente ressaltar que existem ali as vias sem oxigênio. Essa via sem oxigênio, a gente vai chamar ela de fermentação,
tá? E é muito do que a gente usa ali na fabricação das nossas bebidas alcoólicas, por exemplo. Então a gente produz vinho, né, produz ali cerveja, e para essa produção a gente utiliza micro-organismos como bactérias e fungos, que eles não completam o processo de divisão celular, de respiração celular inteira, né? Eles fazem só aquela primeira etapa que a gente chamou de glicólise. Aquela primeira etapa não precisou de oxigênio, tá? Então, o que que vai acontecer? Eles vão pegar o alimento, certo? Pensa aí, quando a gente vai fazer um vinho, qual é a fonte de alimento que a gente dá para aquele fungo lá fermentar? A uva, né? A glicose ali que está na uva. Quando a gente vai fazer cerveja, qual é a fonte, né, de glicose que a gente dá para esse micro-organismo ali na cerveja? A cevada, certo? Então, existe uma fonte ali de alimento para ele vai produzir energia para si mesmo, mas durante esse processo ele também consegue produzir um álcool, né, que é o álcool etílico, utilizado ali nas nossas bebidas alcoólicas. E durante esse processo também é liberado o CO2, que a gente inclusive utiliza no fermento, né, na nossa casa. Inclusive quando a gente coloca esse fermento ali no alimento, no pão, na pizza, né, no bolo, qual é a intenção da gente, né? Com certeza você respondeu aí que a intenção é fazer o alimento crescer, estufar. E por quê que ele cresce? Porque dentro dele é liberado um gás, tá? Que é esse CO2. Vamos responder algumas questõezinhas aqui para a gente conseguir, né, aí fechar esse conteúdo? Bora lá, leia comigo. Primeiro, o suco de uvas, obtido de uvas esmagadas, é juntado a fungos do gênero Saccharomyces em tonéis fechados. Depois de certo tempo, o fungo é retirado e o líquido resultante é filtrado e consumido como vinho. As uvas podem ser colhidas mais cedo, menor exposição ao sol, ou mais tardiamente, com maior exposição ao longo da estação. O produtor que deseja obter um vinho mais seco, portanto, menos doce, e com alto teor alcoólico, deve colher a uva. Então, a gente está falando aqui desse processo fermentativo. Observe o que ele perguntou pra gente. Ele quer um vinho seco, que é um vinho, né, que é menos doce, e ele quer um vinho que tenha mais álcool. Então a gente tem que analisar que se eu quero um vinho que tenha mais álcool, eu tenho que deixar esse fungo ali mais tempo, né, produzindo esse álcool. E se eu quero, né, também ali dar para esse fungo esse período para que ele produza mais álcool, ele tem que ter uma uva então mais doce, para que ele passe mais tempo, né? Então essa uva, ela precisaria, né? Observe aí, a gente colocou ainda verde, né, ou mais tarde, e como opção a gente tem deixar o fungo por mais ou menos tempo nessa mistura. A gente vai colher essa uva mais tarde, ela vai estar mais doce, portanto esse fungo ele vai poder consumir esse açúcar por mais tempo. Consumindo esse açúcar por mais tempo, né, ficando mais tempo nessa mistura, ele vai então conseguir fazer mais álcool, tá certo? Então nessa a gente marca aí a letra D. Vamos na próxima, tá? Nessa próxima fala-se o seguinte: quando se abre uma garrafa de vinho, recomenda-se que o seu consumo não demande muito tempo. À medida que os dias ou semanas se passam, o vinho pode se tornar azedo, pois o etanol presente sofre oxidação e se transforma em ácido acético, que é o que a gente conhece como vinagre, tá? Para conservar as propriedades originais do vinho, depois de aberto, é recomendável, tá? Bora analisar. Letra A, colocar a garrafa ao abrigo de luz e umidade. Então a gente tem que analisar que essa letra A, gente, ela não tá ali, né, num todo errada. Você abriu o vinho, tomou metade, você vai guardar ela, né, ali ao abrigo de luz e pode funcionar, mas talvez não seja, né, a nossa melhor alternativa. Letra B, aquecer a garrafa e guardá-la aberta na geladeira. Com certeza você não marcaria essa, né? A gente não pode aquecer, inclusive, um álcool, né, senão ele volatiza. Letra C, verter o vinho para uma garrafa maior e esterilizar. Seria até um pouco inviável, visto que a gente está falando, né, de um processo comum e ninguém sai esterilizando coisa, né, em casa dessa maneira. Letra D, fechar a garrafa, envolvê-la em papel alumínio e guardá-la na geladeira. A gente for observar também, né, faz um pouco de sentido, não é num todo aí absurda, né, essa alternativa. E na letra E fala, transferir o vinho para uma garrafa menor
tampá-la e guardá-la na geladeira. A gente tem que observar que se a gente deixar o vinho na mesma garrafa, vai haver um espaço ali onde pode entrar muito oxigênio. Se a gente colocar esse vinho numa garrafa menor, o espaço para o oxigênio ele também vai estar diminuído. Então faz sentido para a gente que a gente marque aqui a letra E, tá certo? Bora lá para mais uma, tá? Que fala o seguinte: as mitocôndrias são organelas presentes no citoplasma das células eucarióticas e estão envolvidas no processo de síntese de ATP por meio da respiração aeróbica. Processo este que pode ser dividido em 3 etapas: glicólise, ciclo de Krebs e cadeia respiratória. Considerando a estrutura das mitocôndrias e o processo de respiração aeróbica, assinale a alternativa correta. Então, observa aqui comigo. Letra A. O DNA mitocondrial codifica todas as proteínas necessárias para a manutenção e função da organela, possibilitando assim total independência do genoma nuclear. Gente, as nossas mitocôndrias, né, elas não têm uma total independência desde que a gente vive ali juntos, né? Lembra que as mitocôndrias foram ali, né, fagocitadas pelo nosso organismo e elas vivem hoje conosco, então elas não têm toda essa independência. Letra B. As cristas mitocondriais são projeções da membrana mitocondrial interna, nas quais estão localizadas os componentes da cadeia respiratória e o complexo enzimático responsável pela síntese de ATP, tá? Aí ele coloca, né, pra gente que a cadeia respiratória está localizada nessas cristas, né, mitocondriais. Vamos deixar essa alternativa, né, aí. Letra C. A glicólise ocorre no interior da matriz mitocondrial e consiste na degradação da molécula de glicose até a formação de ácido pirúvico com o saldo líquido de 2 moléculas de ATP, né? Então a gente observa que de fato, né, a glicólise ela é a quebra da molécula de glicose, só que ela não ocorre na mitocôndria, ela ocorre no citoplasma, tá? Letra D. A quantidade de mitocôndrias nos diferentes tipos de celulares é constante e a distribuição dessas organelas no citoplasma ocorre totalmente ao acaso. Gente, não faz sentido a gente imaginar que, por exemplo, uma célula do músculo precise da mesma quantidade de mitocôndrias que uma célula do fígado. A gente tem que pensar que cada parte do nosso corpo demanda uma quantidade de energia diferente. Então, a gente não vai ter essa constância, tá? Letra E. A cadeia respiratória é a etapa de maior rendimento energético, na qual o ácido pirúvico é oxidado até se transformar em água e gás carbônico, e é um processo exclusivo dos eucariontes. Na verdade, a gente tem o gás carbônico na etapa anterior, tá? E não nessa. Sendo assim, a gente vai marcar a letra B, que dá a localização correta do processo e toda a definição correta também para a cadeia respiratória, tá certo? Então, eu espero que você tenha gostado, que tenha ficado até aqui. Eu sei, né, que tem vários ali termos, né, químicos, biológicos, mas eu tenho certeza que agora você está muito mais preparado aí para responder as questões. Acesse lá o nosso plano de estudo, lá você tem mais questões para responder, tem um resumo também lá super legal para você. Segue a nossa página, tá? Lá no Instagram, a página da nossa plataforma Gonçalves Dias. Ativa também o sininho aqui no YouTube para toda vez que tiver vídeo você ser avisado. Dá um like aí também nos nossos vídeos. E a gente te espera aqui numa próxima aula. Tchau, tchau!